Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Nosso quadro de segunda-feira, Inspiring Brains. Você não tem noção da pessoa que eu trouxe para inspirar o seu cérebro hoje. Eu estou muito metida porque é um convidado melhor do que o outro. Estou achando que, quando eu comecei a fazer o quadro de entrevistas, eu ficava me perguntando: puxa, mas será que eu vou conseguir manter esse quadro com pessoas interessantes? E aí eu me toco da felicidade que eu tenho de conhecer tanta gente interessante assim. Hoje a nossa convidada tem uma história comprida para te contar de aplicação de neurociência em lugares que, quem sabe, você vai achar bastante inusitado. Então, senta aí e venha conhecer de perto Jéssica Carboni. Fala, Jéssica! Seja bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Uma delícia Obrigada. te receber. Obrigada, Carla. É um prazer enorme estar aqui, uma honra. Você sabe o quanto que eu sou admiradora de você, do seu trabalho, de todas as vertentes aí que têm sido produzidas nesse contexto da E neurociência. vice-versa, né, amiga? Porque você também conseguiu fazer, no campo que você estuda, um aprofundamento, uma verticalização que pouca gente fez, né, Jéssica? Vamos lá, conta para o meu pessoal aqui qual é a tua formação e onde que a neurociência entra na sua vida. Pode convencê-los de que Perfeito. você encontrou um filão bem interessante de aplicação de neurociência. Legal. Bom, eu vou começar compartilhando uma história pessoal, né? Então, a questão da maternidade me trouxe essa curiosidade pelo desenvolvimento humano, porque a minha filha nasceu antes do tempo, né? Antes do termo. E aí eu fui querer entender como que eu poderia criar um ambiente para que ela se desenvolvesse além, falando de enriquecimento ambiental, dar os estímulos. E aí a gente começou a ver essa questão de comportamento, os estímulos, a rotina, a musicalização desde cedo, natação, a iluminação, respeitar o relógio biológico dela e por aí, né, foi descortinando. E eu caí em neurociência, porque eu queria entender essa relação mesmo de conseguir ganhar o tempo em que ela havia perdido dentro da barriga, de alguma maneira. E essa foi uma visão, na verdade, do pediatra, que falou que ela sempre seria atrasada, que sempre teria um Aham. atraso menor. E aí eu fui nesse universo. E fato é que, assim, é o que me realiza até hoje, e por isso que é tão real isso, tão sincero, que meses depois o mesmo pediatra falou: olha, esquece que ela nasceu prematura, ela está com desenvolvimento como se tivesse nascido a termo. E hoje ela está com desenvolvimento como se ela tivesse 30 anos de idade já. É por conta de toda a exposição e até da nossa vida, né? Várias Né? Ela tem 11 línguas. agora, não é A isso? Ana tem 11 E é um anos, assim. absurdo o que essa menina é capaz de fazer, né? Ela voa altíssimo. É uma Uma delícia. graça. E aí isso acabou descortinando essa questão de, poxa, funcionou tanto comigo, eu quero muito ajudar as outras pessoas nisso. Então aí a gente começa a entender que, na verdade, tudo aquilo foi uma relação dela com o ambiente. Então a questão do ambiente emocional, o ambiente psíquico, mas o ambiente construído também. Mas vamos lá, ambiente para você é alguma coisa que você conhece muito profundamente, né? Qual é a sua formação? Exato. Bom, minha formação inicial é em arquitetura e urbanismo. Acabei me especializando aí em alguns pontos em relação à neurociência comportamental, neuromarketing, neurociência do consumidor. E aí foi que chegou essa neuroarquitetura, neurociência aplicada no ambiente construído. E no último ano acabei o mestrado em Veneza em relação a esse tema. Então, o ambiente é o que de fato. Veneza só. Como é que você foi parar em Veneza? Bom, os últimos 13 anos da minha vida eu passei na Suíça, em Basel, que fica ao norte. A Suíça fica bem no miolinho da Europa, então super fácil ali de Transita fácil, transita trem para tudo quanto fácil. é lado, né? Exato. Então eu acabei pegando esse mestrado em Veneza e volta e meia um pouco chato, a gente tinha que ir até lá. Problemaço. É. E aí com, Mas ai, esse perdão. mestrado, ele não chama neuroarquitetura, ele tem um nome. Conta pra gente Isso. como é que ele chama. Bom, se for traduzir para o português, neurociência aplicada ao ambiente arquitetônico, né? Ao Joia. espaço arquitetônico. E aí nós falamos de inúmeras esferas dentro desse espaço. Prisões, a parte para a terceira idade, então asilos, casas de repouso, educação, que foi onde eu comecei a mergulhar por conta da maternidade, que hoje eu já tenho 3 filhos, né? Então, a questão da escola, eu comecei a ter um olhar mais crítico quanto à escola, em relação a espaço mesmo, né? Não tanto em metodologia, mas a espaço. Também falamos dessas casas em que muitas pessoas convivem no mesmo espaço, divide cozinha, né? O quanto que é importante a socialização.
Então, acaba ampliando isso para aeroportos, a gente também acaba trazendo bastante da neurociência, da questão da ansiedade, da espera, como que você cuida desses usuários, quem tem necessidade. E aí abre um leque enorme, que é muitas vezes o que a gente conversa, o quanto que a arquitetura muitas vezes tem sido deixada de lado, na questão de todos os detalhes que ela demanda, né, do olhar de um profissional. Então, não tem muito como eu fazer a arquitetura virar um Frankenstein, e tirar, não, iluminação é uma coisa, design de interiores é outra, o mobiliário é outra, porque na verdade você experiencia o ambiente como um todo. Como um todo. Então é daí Mas, que a gente Jéssica, traz. eu vou dar um advogado do diabo aqui, né? Porque a gente tem muitas críticas, no geral, a essa perspectiva de colocar a neurociência em tudo, né? Aí o pessoal coloca neuro na frente e aí acha que revolucionou alguma coisa ou que está criando alguma coisa inusitada. Explica para mim, a partir dessa sua formação e da sua visão, qual seria a diferença entre aquilo que a arquitetura já tem, que é, obviamente, um estudo de ciência humana. A Uhum, arquitetura é uma ciência humana, né? certo. Ainda que ela namore com a engenharia em algum lugar, ela é a visão humana da engenharia, vamos combinar? Perfeito. Não é? Então ela já namora com a psicologia, namora, o urbanismo namora com a sociologia, né? Perfeito. Com a antropologia, certo? Você Exato. minimamente tem que entender como é que as pessoas convivem, como é que é isso do ponto de vista cultural, povos e tal. Então, a arquitetura não está apartada desses estudos. Na sua opinião, o que que a neurociência realmente incorpora de novo a essa perspectiva, que já é explorada? Porque senão fica parecendo que a gente está querendo colocar o ovo de Colombo em pé, sim ou não? Exatamente. Assim como você falou, a arquitetura ela tem a questão técnica, né, do próprio da questão grega de tekné, quando a gente traz beleza, utilidade, firmeza, que são as proporções que o próprio Vitruvius falava milhões de anos atrás, que é necessário para uma obra. Eu tenho vontade de fazer arquitetura, amiga. Sabia dessa? Você ia Eu amar. tenho uma vontade, porque eu acho essas coisas, esse tipo continua. Foi só um parênteses aqui que me deu vontade de falar. E aí, quando a gente começa a falar de toda essa ambientação, o ambiente construído, a começar que assim, o homem é um ser incrível, assim, a nossa espécie, o quanto ela evoluiu, o quanto ela foi ocupando espaço no mundo, independente da nossa fragilidade. Super adaptado, né? Exato, então assim, o quanto que isso é incrível. E aí você trouxe um ponto que eu não tinha me dado conta ainda. Você colocou aqui um elemento, assim, ainda que antes de qualquer técnica, nossas capacidades arquitetônicas têm tudo a ver com... Caramba, Jéssica, você me deu um Exato. insight hoje aqui. É, porque exatamente, até no curso que tem aqui disponível, eu trago uma dessas imagens, porque é intrínseco, é natural do ser humano. Quando a gente não começa, a gente tira um pouquinho daquele tecné e vai para a nossa essência. Então, quando a gente olha um ninho de passarinho, será que o homem não viu que o passarinho construía, que ele buscava elemento, recurso, que ele precisava daquilo numa intempérie? E aí ele foi buscando as cavernas. Sim. E desse lugar ele queria colocar quem ele era, ele desenvolveu isso, ele queria mostrar, colocando as marcas, decorando a caverna dele, deixando marca, contando história, compartilhando experiências. Te contar uma boa. Você sabe que agora eu estou morando no mato, né? Sim. E aí tem uma árvore lá que um João de Barro fez uma casa. Você não acredita que ele fez a casa dele virado para o pôr do sol? Ai, Então ele tá lá, gente, tipo, que ele vê o pôr do demais. sol ao fim da tarde. Eu já imagino os piscininhos lá em volta de uma mesinha, Ai. tomando um espumante. Agora eu vou te falar do João de Barro. Se você fizer um corte, agora entra o taquiné, um corte na casinha do João de Barro, Carla, você vai ver que a entrada que você vê não é o acesso para onde ele fica. Olha, por causa Porque dos tucanos que come filhote, que eu já tô bem brava com eles, que eu não sabia disso também. tucano e cobra. Então, aonde eles alcançam, existe ainda um caminho muito íngreme e curvo para onde de fato eles Então, uma ficam. estrutura de segurança, inclusive. Exato. Assim, é perfeito. A gente pode aprender muito com a natureza, por isso que a questão da neuroarquitetura, que a gente traz muito hoje, muito fortemente no Brasil, como não uma tendência, mas eu acredito que é uma mudança do olhar de fato profissional, assim como traz inteligência artificial e outras tecnologias, esse olhar mais técnico para o desenvolvimento humano e comportamento altera a questão do arquiteto.
Então, como que a gente consegue evoluir dessa maneira? Observando, a gente traz a biofilia, que é o amor pela vida, e trazendo tudo isso dentro da questão técnica, né, da arquitetura para a construção dos ambientes. Então, quando a gente traz isso para uma residência, assim como esse João de Barro quis se proteger, como você protege alguém de 60 anos ou mais? Não só a questão de ergonomia, mas como que tá, essa pessoa, principalmente pós-Covid, que todo mundo se abriu muito para isso, a socialização, ela mora numa casa isolada, será que não seria legal trazer isso para uma comunidade? Talvez uma horta comunitária não crie... Espaços de convivência. Exato, então como que isso também, o que faz bem para o nosso corpo faz bem para o cérebro, como que a gente consegue criar um caminho seguro, com momentos de pausa e sombreamento e água, mas que force, estimule, né, deu a cutucada para que essas pessoas caminhem Você e acha que, para façam esse além da ideia exercício. de conforto, que muitas vezes foi trabalhado dentro da arquitetura, ou bem-estar ou estética, né? Que também é uma forma de bem-estar, você estar com o belo, a neurociência ela traz novos elementos de preocupação para o arquiteto? Por exemplo, a senescência, a questão da demência, a questão das crianças que são neuroatípicas, com TEA, com TDAH. É uma visão nova de como a arquitetura pode, para além de ser apenas proporcionar um conforto ou um bem-estar, ela também pode ser um provocador de mudança, de Perfeito. recurso, é por aí? Não só um provocador, como a justificativa do porquê. Assim, a justificar essa questão. Então, a neurociência ela vai, e se a gente se aprofunda, é isso que é bacana, a gente se aprofundar. Ah, por que que eu vou entender de sinapse, de neurônio, de questões cerebrais, se no final eu vou fazer um ambiente bonito? Porque se você consegue fazer, entender essa demanda de fato por dentro, você entende o que você precisa estimular e por que você precisa estimular. Não só isso, como com qual intensidade. Porque a gente tem que ter isso muito bem alinhado. E por Sim. isso que vale a pena a gente mensurar esse comportamento Tá. humano, Mensura como? trazendo tecnologia, né? Tá. Que isso é essencial, principalmente hoje em dia, que isso está tão facilitado de uma certa maneira. Mas a gente também consegue mensurar, trazendo aí a psicologia ambiental, então uma observação comportamental, e aí a gente se une muito à psicologia para que a gente possa fazer essas dimensões. Então, quanto tempo eu fico aqui sentada de uma maneira que eu ainda produza, mas que horas que eu paro de produzir? Observando eu não consigo. Sim. Eu preciso colocar equipamento para que eu consiga sentir isso. E na questão, quando a gente traz demências ou a questão mais para a infância, hiperatividade, você olha para uma escola, como que você quer que as crianças aprendam 30 crianças enfileiradas, olhando para a nuca do colega da frente, com alguém que não está no campo de visão, não está gerando empatia, é, falando num tom muito mais alto por 45 minutos? Não tem como. Então, a escola, de fato, se eu acredito que a neurociência veio enfiar o dedo na ferida, foi principalmente das escolas. Então, essa sala de aula, ela tem que ser modificada. Boa. E vale muito a pena a gente trazer provocações para observar os resultados dessas provocações, dessas mudanças. Ah, porque aí, ok, a gente vai fazer laboratório. Pega 30 crianças e leva no corredor e põe no laboratório. Não, você tirou de uma caixinha e pôs em outra. Vamos trazer um pouquinho mais de criatividade. Aí entra toda a questão que a gente estava falando do arquiteto da parte artística, né? O quanto que Boa. vale a pena você investir nessa sala de aula. E aí os investidores também querem saber o porquê que vale a pena colocar natureza, porque uma árvore no meio da sala de aula, o que que isso tem de benesse e por aí vai. E para medir esses comportamentos, tal, aí dá para aplicar também, dá para usar tipo eletroencefalo, eye tracking, né, equipamentos para a gente detectar essa alteração e poder até mesmo comprovar através de uma evidência essa aplicação? Perfeito. Carla, você sabe que assim, para te dar o exemplo mais claro e prático aqui, no último verão, verão da Europa, julho e agosto, eu estive em Santiago de Compostela e também no Porto fazendo um workshop mostrando equipamentos. Então, de fato, vestimos, né, algumas pessoas com esses equipamentos,
fomos fazendo algum caminho para entender esse percurso. Qual era o ponto de atenção, qual era o foco atencional. O eye tracking para onde está olhando. Uhum. Né? Que E o legal. EEG para a gente conseguir captar Perfeito. essas ondas e fazer a leitura dessas ondas. Tá, só para quem não sabe, né? O eye tracking é um equipamento que acompanha o movimento ocular, então ele é capaz de detectar para onde o indivíduo está olhando e exatamente quanto tempo, de que forma que ele oscila, né, nessa atenção em relação ao objeto que está sendo visto. E o EEG, o eletroencefalograma, nos diz como que o cérebro está trabalhando, né, com que frequência, em que modelo funcional, vamos dizer assim, o cérebro está operando naquela situação específica. Então, também tem alguns dados sobre impacto disso na emocionalidade ou na memória que a gente consegue retirar desses equipamentos, né? Acho que esse é um recurso muito interessante para a arquitetura, né? Exato. Mesmo que ali, no ambiente que nós fizemos, não teve uma validade científica, mas a gente já conseguiu colocar em prática ali, mostrando como que a percepção do ambiente vai muito além do que, eu acho bonito, eu acho que está na moda, eu acho que é tendência, esse eu acho. Você acha possível, por exemplo, agora vou te colocar aqui numa utopia, numa alucinação minha. Digamos, eu estou querendo comprar um apartamento. E a gente sabe, né, o pessoal que me acompanha aqui sabe, que a gente vai ter uma opção de processamentos que vão se dar no campo da inconsciência. Que mesmo que eu ache que eu sei o que está acontecendo comigo, pode ser que eu esteja também, né, subordinada a um inconsciente aí que me surpreende. A psicologia vai falar disso, a neurociência vai falar disso. Será que poderia servir de recurso? Por exemplo, eu vou ver um apartamento. E eu meço a minha atividade para que eu saiba se eu gostei daquilo ou não? Isso não seria um possível produto? Seria um possível produto. Seria um possível produto, inclusive, um momento antes, se você consegue mostrar esse seu produto num vídeo. Tá, numa 3D, num óculos de realidade virtual. E aí você consegue mensurar, inclusive, de qual ponto aquela pessoa provavelmente desejou mais aquilo, né? Sim. Gostou mais daquele ambiente. E aí, claro, se o vendedor consegue trazer as técnicas, ele ataca um pouquinho O mais rapaz essa está fazendo a reforma emocionalidade. lá em casa, ele ia ter uma informação muito preciosa sobre como assentar pisos, se ele visse a minha reação quando eu vi o que ele fez no banheiro. Exatamente. E é por isso que muitas vezes, muitas vendas são fechadas porque cativam os pais pelo ambiente infantil, Tá. deixa aquele quarto. Muita gente usa a questão olfativa, né? O marketing do olfato para poder trazer memórias mais da infância, aquele aroma mais adocicado. Então a gente sabe que tudo isso acaba influenciando ali a hora da compra, Massa. né? Das pessoas. Tá, agora, esse quadro aqui, ele tem a intenção também de falar muito sobre o ambiente corporativo. E eu sei que você tem uma experiência, inclusive prática, de Exato. intervenção no ambiente corporativo, focando produtividade e bem-estar. Quer contar um pouquinho essa história? Claro, Acho que vale a pena para o pessoal que me acompanha aqui, porque a gente fala muito sobre neurociência aplicada ao ambiente corporativo aqui no Inspiring Brands. Perfeito. Bom, acabou que quando eu estava desenvolvendo ali a minha tese do mestrado, né, na parte mais educacional, uma grande empresa farmacêutica recebeu essa informação, porque a gente estava nesse processo ali em Basel, na Suíça, e se interessou. Foi até uma brasileira que viu, levou para o departamento, e aí o chefe dela entrou em contato, falou assim, olha, eu quero entender melhor o que que é isso. E aí num café ele falou, vem fazer esse trabalho aqui com a gente, e ali foi onde a gente começou a desenvolver. São áreas muito importantes, Carla. Só para citar uma aqui, pós-pandemia, nossos hábitos mudaram, muitos deles. Então, a gente começou a perceber ali na empresa que a cozinha, ela começou a estar muito cheia toda hora. Naturalmente, os últimos 2 anos, todo mundo ficou trabalhando na cozinha de casa. Quem não tinha um escritório, né, com toda a necessidade ali das suas residências. Então, da cozinha, nós colocamos um balcão ali, já num determinado espaço mais amplo, e colocou ali a área de café, mas não uma areazinha de café. Entra a questão da beleza, né? Do quanto que aquilo causava o bem-estar. Primeiro, observacional, do ponto de vista de observação. E aí a gente percebeu que as pessoas começaram a encher essas mesas e passar a parte do dia lá, fazendo reuniões, resolvendo os problemas, vendo as suas planilhas. Pô, vamos colocar mais mesa. E aí a gente começou a mensurar o tempo que essas pessoas ficavam lá. E começou a replicar isso em outros departamentos. Resumindo, acabou a área isolada de café,
todo mundo está nessa grande bancada. Então, a gente mudou o comportamento. Não só isso, como as pessoas estavam mais satisfeitas, tendo mais ideias. Porque uma coisa é eu ir no meu departamento, no fundo do corredor, e só falar com o arquiteto. Outra coisa é eu ir nessa área aberta e falar com o médico do trabalho, com o engenheiro, com outras áreas, porque geram ideias. Certo. Então, a gente consegue fazer muito disso. Então, nessa grande farmacêutica, acabei fazendo várias ações. Tiveram muitas pessoas que voltaram da pandemia com crise de ansiedade. Então, assim, essas pessoas não conseguiam estar nessa área aberta. Então, e vai também uma área específica que, se essa pessoa tem desejo, se sentir bem estando lá, existe uma área para quem já está. Seria um transtorno mesmo. A gente já tinha alguns pontos que aí o médico do trabalho apontava para a gente que seria importante ter. E aí a arquitetura vai trazendo esses elementos, né? Você acha, então, que isso tem apoiado ou pode vir a apoiar a gestão de pessoas dentro das organizações? Absolutamente. Então, Você acha que um possível demandante de um trabalho desse seria o RH? Exato. Baseado, por exemplo, essa crise toda que a gente está vivendo de saúde mental, burnout, depressão, ansiedade. É óbvio que você vai puxar a sardinha para o seu lado, porque a gente sempre faz isso, né? Eu tenho as minhas e você tem as suas. Mas você acha que você teria ferramentas, soluções para interferir nesse tipo de questão? Sem Das pessoas se dúvida. sentirem melhores nesse ambiente? Porque teve gente que teve dificuldade de voltar para o ambiente de trabalho, tem gente que tem dificuldade de se manter produtivo, né? Você acha que teria um apoio? E o empregador também, de convidar essa pessoa, convencê-la a voltar para esse ambiente, Sim. junto com tudo isso que você está apontando. Então, era a questão que as pessoas mais traziam lá. A gente, reuniões e reuniões, precisamos trazer as pessoas para o escritório, precisamos trazer as pessoas para o escritório. E o perfil dessa empresa não era ditatorial, era muito aberto. Então, elas têm que estar aqui 3 vezes na semana, mas elas têm que gostar de estarem aqui, porque senão você também não produz. Então, respondendo aí a tua pergunta, sim, o ambiente a gente consegue fazer isso, não de uma maneira isolada, mas entendendo um todo, porque aí, de novo, entra a questão da neurociência explicando esse comportamento, abraçando outras áreas que não sejam unicamente o design. Então, essa interdisciplinaridade, ela é muito importante quando a gente vai aplicar a neurociência aplicada ao design arquitetônico dentro de uma empresa, entendendo, inclusive, a personalidade daquela empresa, para onde ela gosta de caminhar, para que a gente também não chegue lá e, olha, você tem que entrar nessa caixa aqui agora, né? Eu tive uma experiência interessante, você falou isso, me lembrei, uma marca de carros, eu não vou falar qual é, mas ela se alinha mais com o luxo, né? Uma marca mais luxuosa. E ela chamou um pessoal, uma consultoria, para fazer uma transformação no espaço. E eles foram todos para um lado assim, pallets, rústico, sustentabilidade e tal. Só que aquelas pessoas estavam ali por causa do luxo. Que foi um tiro no pé. Um tiro no pé total. Porque sabe o que acontecia? As pessoas não ocupavam aquele espaço e iam para os setores que ainda não tinham sido transformados para trabalhar. Com justificativas múltiplas. Porque aí tem aquela coisa do que eu sinto, a verdade e o que eu falo. Certo? Exato. E aí elas falavam que era mais claro, que o ar-condicionado era melhor, que elas não diziam. Qualquer resposta menos não gostei. Exato. Tipo, aquela mudança Não tem me alguma coisa que representa. não me representa ali e tal. Então, mas eu volto a te provocar. Me parece que tudo isso que a gente está beliscando, se a gente não conseguir efetivamente compreender o papel da neurociência, fica parecendo psicologia, não fica, Jéssica? Fica, absolutamente. Então, como é que você faz essa virada? Bom, eu gosto quando surge essa pergunta entre os alunos, principalmente, que eu levanto muito isso, principalmente aqui no Brasil a gente sente isso, na Europa eu não sentia tanto, Porque assim, na mas Europa as coisas são melhor explicadas, melhor divididas? eu acredito que pela cultura as pessoas querem mais dados, Tá. uma questão cultural, aonde aqui eu sinto que a gente abraça mais, a gente tem aquela vergonha de falar, ai, não gostei. Lá não, eu estava na parte alemã. Não tem questão, não faz questão nenhuma de agradar. É sim, sim, não, não, é isso, entendi, não Tá. entendi, repita, é claro, né? Então, quando a gente traz a psicologia ambiental, e a gente vê que isso pulverizou muito aqui, principalmente quando você vai olhar referências do curso, referências daquela aula que foi dada,
são referências da década de 60. Então, assim, são Que coisas neurociência é essa, né? Na que não década é de nova, 60. que não é nada novo de fato. Então, quando a gente começa a pegar uma coisa que já existe, está consolidada, tem a sua validação, funciona, mas dá outro nome, não, não agrega, Sim, decepciona muito. sim. E tem muita gente que vem com uma fome de entender. Então, tem muita gente que fala, Jéssica, mas como que eu aplico? Qual que é a prática disso? Como que eu consigo? Porque eu já fiz esse curso, eu já fiz aquilo, essa formação, e ainda não cheguei nisso. Então, eu gosto de falar assim, uma coisa da psicologia ambiental, ela vai falar qual é o comportamento que está acontecendo ali. Ou se eu estou ficando mais, ou se eu saio, ou, enfim. Qual é o comportamento? A neurociência, ela acaba explicando o porquê que acontece aquele comportamento. E esse porquê é o que sempre tem que estar na visão do arquiteto que quer levar esse tema com profundidade. Porque ele pode, através da provocação dele, trazer um novo modelo, um novo Uma comportamento, porque ele provocação, entende a uma lógica. solução. Não é simplesmente, é 60 mais. Eu vou criar um ambiente neutro, tons pastéis, macio. Você conhece a Marília Albuquerque, né? Sim. Conhece a Marília Albuquerque, é gerontologista de formação. Isso é uma coisa que irrita a Marília. É essa visão de que a pessoa que 60 a mais ou que, né, precisa, por exemplo, de espaços específicos para se desenvolver, porque tem dificuldade de locomoção, isso e aquilo, tem que ser tratado desse jeito que é uma infantilização, né? Onde o indivíduo parece que toda pessoa 60 a mais é igual. Exato. Todos. Curiosamente, é justamente ali que ela vai expressar o ápice da sua individualidade, porque é justamente no desenvolvimento humano que a gente vai largando as nossas amarras do grupo e vai se tornando cada vez mais autônomo em personalidade, ainda que a gente possa, obviamente, ter um comportamento social mais robusto, Sim. mas o indivíduo está mais delimitado, né? E a gente, nesse momento, começa a tratar a pessoa idosa como se ela fosse um grande grupo homogêneo, né? Exato, e não é assim. E quando você traz essa questão de tudo tons pastéis, até uma tendência nórdica que o arquiteto gosta de trazer muitas vezes, o que acontece? O idoso muitas vezes acaba batendo o braço, porque não diferencia o contraste das paredes, tem que iluminar a batente de porta. Então, como que você sabe disso? Porque você foi entender o envelhecimento, você foi Perfeito. entender o desenvolvimento dessa pessoa. Não é uma questão de design, é uma questão de você entender o indivíduo e o espaço para ele. Quer ver uma coisa engraçada, Carla? Bom, já passei pela gestação 3 vezes. E se tem uma fase e que em muitos clientes, eu também já atuei no início da minha carreira como arquiteta desenhando ambientes privados, né? Com o meu próprio escritório. Então, se tem um momento delicado na vida da mulher é a gestação, e uma demanda alta muitas vezes é o casal, enfim, a pessoa que tem o nenezinho e que quer fazer o quarto, principalmente se é o primeiro, porque ela demanda tempo, energia e dinheiro para isso. E aí chegam aqueles quartos todos tom pastéis. Tudo com prateleiras no alto. A criança se desenvolve rápido. A começar que ela nem enxerga logo no início. Então, tanto faz a cor do papel de parede, do não sei o que você coloca. E a hora que ela começa a descobrir, quero explorar o mundo, ela não pode fazer nada, ela tá presa num berço. Se ela vai ver alguma coisa, vai ser na altura dos olhos dela, e as prateleiras estão todas no alto, com coisas maravilhosas que não podem ser tocadas. Outra coisa que me incomoda é um monte de babadinho para juntar a pó para a criança ficar logo alérgica, logo no primeiro. Exato. Cadê aqueles tatames coloridos que pode cair? Porque ela tem que aprender a engatinhar, a andar, a cair. Mas aí eu vou te fazer outra provocação. Sim. Que é o seguinte: esse quarto me parece que é para visita ver. Ah, o inicial, o anterior. Não é? Claro, para tirar foto e postar. Porque não é pensado para uma criança viver naquele espaço, né? Exato. É um espaço feito para ir para a revista, não é isso? É feito para ir para a revista. E outra coisa, agora a gente está olhando para o cliente bebê, né, criança. Vamos mudar o nosso olhar agora para a mãe. Esse espaço está confortando ela? As memórias dela, as boas memórias, estão expressas ali de alguma maneira? Tem fotos na parede ou no mobiliário em que traga aconchego? Ela vai precisar às 4 da manhã, né? Que ela estiver Gente, sozinha amamentando ali. exato!
Então, tem ali, quer ver o básico do básico, que não é muito design, mas tem que ter uma mesinha para ter uma jarra de água e um copo. A gente sabe disso, a mulher que amamenta ou tá cansada na madrugada e dá mamadeira mesmo, ela tem sede. Se ela sai dali para pegar água, vira um transtorno na vida dela que nem acorda. Então, são pequenos pontos em que você traz um pleno bem-estar. A mulher, ela tá com ansiedade, então a gente traz um aroma de lavanda. E a gente vai trabalhando essas questões também de textura, um tecido mais macio. A gente muitas vezes esquece que o tato não tá só na mão, tá no corpo todo. Me parece que você estava falando de uma arquitetura expandida, não é? Uma arquitetura que passa a se preocupar com outras coisas para além das razões meramente estéticas ou éticas, ou, né? Seria uma arquitetura Ou de uso. que cuida do indivíduo de uma forma integral. Então, corpo, mente, emocionalidade, porque a gente tem que olhar muito forte para isso também, principalmente hoje em dia que é tão debatido, né? Então, é uma Isso para o ambiente arquitetura... corporativo podia ser, inclusive, uma estratégia para melhorar o aspecto de bem-estar, os aspectos... Por exemplo, as pessoas me buscam muito para treinamento de segurança psicológica. Obviamente, a gente tem muito recurso para falar para um líder, o que ele precisa fazer, mas o ambiente também podia ser uma fonte de segurança psicológica. Com certeza. Bem aplicado, Carla. Sim. Porque eu vou falar. A quantidade de empresas que colocam essas paredes verdes e acha que aplicou ali, nada contra, né? Respeitando aí, mas aplicou ali a biofilia e o design biofílico. Tecnicamente está lá aplicado? Está aplicado. Mas isso vai dar o resultado Tá. que a gente espera quando a gente traz. Vou criar um ambiente aqui agora para te dar de exemplo. Vasos de diversas alturas com essas plantas, trazendo também um mobiliário arredondado para que você se sinta abraçado, acolhido. Essa variação de altura e da natureza é para dar essa privacidade, para que essa pessoa possa sentar aqui, mexendo no meu notebook e responder esses e-mails. Tá. Esse é um cenário em que, pelos estudos, a gente tem alguns estudos que apontam que aumenta 25% a sensação de bem-estar ambientes que têm natureza. E esse estudo foi feito em ambientes corporativos. A pessoa que não lê esse estudo científico a fundo, ela não entende como que chegou nesse resultado. Então, como que foi feito? Ela bota uns cactos, porque afinal de contas... Ou a parede verde. Se eu tô aqui e tem a parede verde, não vai influenciar igual se eu crio essa atmosfera que eu te falei. Porque eu entro numa bolha de concentração. Eu estou abraçada pela natureza de uma certa maneira. Jéssica, Diferente de ter parede. Não, me parece que parte daqueles objetivos que a gente tem buscado em ESG Perfeito. Do ambiente. pode vir a ter uma aplicação aí, né? Você tem visto isso? É onde eu tenho me debruçado bastante, né, nessa questão do ESG agora, com a neuroarquitetura. Então, explica o que é ESG para o público, que a gente não tem certeza se todo mundo sabe do que a gente está falando. Bom, o ESG acaba sendo que daqui para frente vai ser uma grande tendência, né? Então, nós cuidamos do ambiente, environment, a sociability, né? Quando a gente cuida desse social entre as pessoas, e do gerenciamento também, governance, né? Então, essa governança dentro das empresas. A neuroarquitetura, até onde eu tenho me aplicado e me debruçado muito, é quando a gente traz esse ambiente, de novo, quando eu falei lá no início, desse ambiente psíquico, físico, emocional, para as empresas. Então, como que você consegue cuidar daquele colaborador que teve burnout? Como que você traz ele de volta? Ele não pode voltar e estar no mesmo ritmo que deu o burnout nele. Então, como que você cuida disso? Muitas pessoas estão descobrindo o autismo já na fase adulta. Então, qual é a sensibilidade dessa pessoa? Incomoda os altos ruídos? O barulhinho, talvez, do ar-condicionado, que é permitido pela norma, não traz algum ponto que dificulta a concentração dele? Sim. Ou, às vezes, ele precisa de uma hiperestimulação, Tá. porque ele precisa disso no organismo dele. Então, é bacana para ele sair daquela sala com a mesa e ir para uma cafeteria trabalhar, porque lá ele vai ter estímulo. Joia. Então, a gente começar a trazer esses pontos. Olha e aí só. O ESG atende muito bem tudo isso. Massa. Né? Então, vou citar duas coisas aqui para o meu público. Não perderem a referência do último Inspiring Brains com a Isabela, a Isa que esteve aqui. A Isa, inclusive,
fez o vídeo nosso da semana passada e 2 dias depois ela foi premiada como top, Ai, referência top em RH, ai, que bacana. no Prêmio Best. Então, parabéns, Isa. A gente tem o maior orgulho de ter você aqui com a gente, tão próxima. Mas a Isa falou de produtividade sustentável conosco aqui. E você está trazendo um elemento disso. E uma outra referência também, que eu sei que acompanha a gente aqui no Nada Trivial, Luciana Portela, que é especialista em TEA, transtorno do espectro autista, e ela tem produzido muitos ambientes, em estádio de futebol, em lugares que tem shows, no The Town, recentemente ela fez uma instalação lá, que é friendly, que é amigável para estas pessoas poderem fazer descompressões. Perfeito. Né? Então, sala de descompressão para TEA nas empresas. Quando é que a gente vai ver a primeira? Eu não conhecia ainda nenhuma. Ainda não, quem sabe? Então, você que é empresário, você que é gestor, me conta, você já pensou nessa possibilidade de ser uma empresa para lá de inclusiva, quer dizer, na verdade, construir espaços de bem-estar para o público de diversidade cognitiva? É muito interessante pensar nisso. Hein? Todos os parques da Disney têm essas áreas de descompressão. Muito legal. É muito importante, então, pensar isso também nesses parques, mesmo aqui no Brasil, em hotéis, muitas vezes, esses resorts, às vezes, que são muito grandes, né? E outro ponto que a gente consegue fazer isso muito bem, porque também muita gente que estuda o autismo vai falar, mas cada um tem uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, então já existe muito as salas que a gente fala de snoozling. Então, são salas que sensorialmente elas estimulam, só que dentro do que você deseja. Então, a iluminação você controla, a temperatura, o mobiliário, ele é totalmente flexível dentro do que você quer que tenha ou não tenha. Você interage com... Você customiza o ambiente para o tratamento ou para sua necessidade. Então, também isso é bem legal. Que sai daquele gesso que a gente fala da tecnicidade, muitas vezes, da arquitetura, né? Muito e por isso que é importante a gente entender o comportamento. Por que ele acontece dentro do ambiente. Sensacional. Podíamos ficar lá mais umas 2 horas sobre isso aqui, porque já encostou em comportamento, aí eu já fico muito oriçada. Mas, para você que acompanha a gente aqui no Nada Trivial, saiba que a gente tem a honra no Instituto Conectomos de ter a Jéssica Carbônica como uma das nossas professoras. Então, eles têm um curso de extensão lá em arquitetura, onde tudo está bem elaborado, bem estruturado. Então, se você tem interesse, não deixe de procurar isso lá no Instituto Conectomos, porque realmente ela fez um curso assim precioso de neuroarquitetura. Mas uma coisa que eu quero promover com a Jéssica, estou aqui, né, trabalhando para ver se a gente consegue, é um workshop um pouco mais curto, de 3 horas, alguma coisa assim, para ela poder explicar em geral. E aí não é só para arquiteto, não, tá? Para você que é gestor, para você que é um líder, para você que trabalha com RH, para você que trabalha com segurança do trabalho. Começar a entender se esse papo não tem a ver com você de uma forma um pouco mais profunda, se você não pode promover segurança psicológica, bem-estar, trabalhar saúde mental dos seus colaboradores e, obviamente, a produtividade, colocando um pouco mais de ciência na gestão do ambiente aí na sua organização. Então, por isso que a gente tem trabalhado com a Jéssica, trazido a Jéssica, e agora a gente tem a alegria de ter ela de volta ao Brasil. A gente não sabe por quanto tempo ela fica por aqui, então vamos aproveitar. Eu sei que enquanto Levi for pititico, a gente garante ela por aqui, mas é uma família que adora bater asas aí pelo país, pelo mundo todo, então a gente tem que torcer para eles ficarem mais tempo por aqui, para a gente poder aproveitar esse trabalho da Jéssica mais de perto. Não esquece de deixar essa curtida aí, preciosa, compartilhar com todo mundo que você conhece, prestigiar o nosso time aqui, que segura a peteca pra gente, tanto o Rui da Complaining Filmes, quanto o meu time aqui do Nada Trivial, que produz isso aqui pra gente também, edita, faz os cortes, arruma, faz tudo que tem que fazer, me arruma também. Então, não deixe de dar o like, de prestigiar a gente. Se tiver um valeuzinho aí, né, não custa nada dar um valeu para também ajudar a sustentar a dinâmica aqui do canal, porque tudo isso aqui realmente é bastante complicado da gente manter. Jéssica, o que eu faço para te agradecer essa cancha que você deu aqui para o povo do Nada Trivial? Eu que agradeço e quero aproveitar e elogiar esse ambiente aqui em que estamos. Ficou legal? Ficou. Você curtiu ficar aqui? Muito, amei. Amei os contrastes, também as formas, tá demais, demais mesmo. Obrigada. Que bom, então um arquiteta falando, a gente pode se orgulhar. Obrigada, minha irmã. Eu que agradeço. Sempre, sabe que a casa é tua por aqui. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Um abraço, até o próximo.